Durante todo o século XIX e a maior parte do século XX, correram rios de tinta na imprensa a propósito das origens de Macau numa controvérsia que parecia infindável. E a controvérsia girava em torno, desde logo, da data de fundação da cidade. 1557 seria tudo menos certa, já que não se conheciam, nem conhecem, documentos que a atestem. Outra questão, não derrimida, era a que se prendia com o estatuto da cidade. Tinha sido uma dádiva da China aos portugueses pelo auxílio prestado contra os piratas que assolavam esta região. Os documentos disponíveis, a maior parte oriundos dos arquivos da Companhia de Jesus, eram por vezes confusos e contraditórios, não esclarecendo completamente o assunto. Por outro lado, não se sabia igualmente que batalhas se tinham travado e que piratas por aqui rondavam. E sendo assim, a controvérsia foi-se mantendo e a literatura académica crescendo a tatear os labirintos desta história sempre mal contada. Para esclarecer todas as questões em aberto, postavam-se os arquivos da China, que estavam fechados, impedindo que os mistérios se deslindassem. Claro que em tudo isto pesavam as questões políticas. A China guardava os seus argumentos sobre Macau a 7 chaves. Portugal expunha os seus num jogo cheio de melindres políticos e diplomáticos que só se começariam a resolver com o início das conversações sobre o futuro de Macau nos anos 80 do século passado. Nesse novo contexto de clarificação e de diálogo diplomático e cultural, a China acabaria por tomar uma decisão que a muitos se afigurava então pouco menos que impossível. Abriu à consulta pública os documentos existentes nos seus arquivos históricos até 1911. Esta decisão, saudada por todos, deliciou particularmente os académicos, que passaram a ter ao seu dispor uma torrente de informação tão valiosa como inesperada. Bom, pena é que neste novo contexto os investigadores portugueses capazes de lerem a documentação em chinês constante nos arquivos não sejam muitos. Mas desde já os historiadores mergulharam nesse manancial de informação e os resultados vão aparecendo, a começar, por exemplo, por este livro. Revisitar os primórdios de Macau para uma nova abordagem da história, de Jin Guoping e Wu Ziliang. Bom, este livro reúne uma série de estudos de autoria destes dois historiadores que se baseiam na consulta dos arquivos, agora franqueados aos investigadores. Saliento que tanto Jin Guoping como Wu Ziliang são atualmente os mais proeminentes peritos chineses no que à história de Macau diz respeito. Tendo como centro da pesquisa Macau, debruçam-se neste livro sobre a conjuntura local e internacional da China e da expansão do Império Marítimo Luso, que trouxe Portugal às portas do Império do Meio e os portugueses a Macau. A abertura do Porto de Macau terá sido um acontecimento que veio influenciar todo o processo da história moderna da China. Uma questão de grande complexidade que teve a ver com o sistema tributário, com as necessidades imperiais de âmbar cinzento, a administração interna, a defesa fronteiriça, a luta contra a pirataria chinesa e japonesa e com a introdução de novas tecnologias bélicas, entre outros fatores. Por falta de documentação coeva, tem sido uma tarefa difícil descobrir as verdadeiras origens de Macau. Vale a pena ler também este pequeno excerto que vou ler a seguir e que diz respeito à decisão da China de legalizar a presença portuguesa em Macau. Uma presença que acabaria por se revelar consistente, já lá vai quase meio milénio. E diz assim: era muito sensata esta decisão de Cantão de fazer com que os portugueses pagassem direitos, transformando-os assim de comerciantes ilegais em legais. As campanhas expedicionárias contra os portugueses, chefiadas por Zhu Wan, governador militar de Zhejiang e Fujian, obtiveram algumas vitórias militares, mas não resolveram o problema da pirataria, nem conseguiram acabar com a presença portuguesa no litoral chinês. O que haviam conseguido não era mais do que destruir as bases lusas e afugentar os portugueses. Numa palavra, essa política de perseguição revelou-se infrutífera do ponto de vista estratégico. Daí a mudança de estratégia, já que não se conseguia acabar com os portugueses, cabia estudar uma alternativa e ir da perseguição à afeição. É caso para dizer que se não os consegues vencer, junta-te a eles.
Revisitar os primórdios de Macau para uma nova abordagem da história de Jin Guoping e Wu Ziliang, uma edição do IPOR e da Fundação Oriente. Volto para a semana com mais livros e mais autores.